Começa agora na TV Câmara de Itajaí mais uma edição do Câmara Aberta. Você sabia que de 19 a 27 de outubro de 2024, Itajaí teve a 5ª edição da Semana Lixo Zero? E para falarmos sobre tudo o que aconteceu durante os eventos e para fazer um balanço da semana de 2024, está conosco hoje novamente o coordenador do coletivo Lixo Zero, o Arthur Rancati. Arthur, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui contigo, Elis. Uma honra para nós também te receber, ainda mais sabendo que o trabalho que vocês fazem é tão importante. Assim, Arthur, eu sei que a gente já, antes de acontecer a semana, você veio até aqui, né? A gente fez a promoção e você já explicou isso, mas vamos relembrar para o pessoal, né, de casa, quem não tenha visto, o que é o conceito do lixo zero. Bom, o conceito lixo zero ele é uma meta econômica, visionária e ética em relação aos nossos resíduos que a gente gera, seja em casa, no trabalho, na indústria ou até mesmo na cidade, né? Então, a meta e o conceito lixo zero é a gente evitar a geração dos resíduos e, se caso eles sejam gerados, e que eles sejam encaminhados para reciclagem ou compostagem. Então, a principal meta do lixo zero é a gente evitar a geração. Então, tudo que a gente puder fazer para não usar descartáveis, não produzir resíduos que não sejam passíveis de reciclagem ou compostagem, estão dentro da meta aí do conceito lixo zero. E a partir dessa premissa, aquilo que for gerado, ser desviado de aterro sanitário, né? Então, sempre que a gente pensa em lixo zero, a ideia é que a gente desvie de aterro sanitário pelo menos 90% do que aquela casa, aquela instituição, aquela cidade gera. Hoje, infelizmente, a gente não está nem perto disso, né? Hoje a gente está basicamente ao contrário, né? 90 e tantos % de todo o resíduo da nossa cidade está indo para o aterro sanitário. Então, o que acaba sobrecarregando e reduzindo ainda mais a vida útil do aterro, né? Perfeito, essa é a conta, né? Quando a gente tem um espaço que recebe todo o resíduo sólido urbano de uma cidade, onde Itajaí, eu acredito que a gente não recicle nem 5% de tudo que é gerado. 5%, isso que nós temos pelo menos duas boas empresas que fazem essa reciclagem aqui, né? Temos algumas iniciativas privadas, tem também a cooperativa de reciclagem que recebe a coleta seletiva, né? Mas hoje, de toda a conta do município, né, tá indo mais de 95% para o aterro sanitário, o que é até não está fazendo sentido, né? Porque tudo que a gente coloca dentro do aterro, ele vira um passivo ambiental. Seja produzindo metano, né, a partir dos gases, seja produzindo chorume, que é o líquido da decomposição desse material. Que pode, inclusive, danificar os lençóis freáticos, a água do subsolo, né? Tem todo um controle, né, uma engenharia muito grande dentro do nosso aterro sanitário, um valor elevado muito alto também para manter isso tudo controlado. E além da questão dos gases e da parte do chorume, né, tem a questão de inutilizar espaços de terra. Então, como você bem disse, o aterro sanitário ele tem a capacidade. Quando ele enche, a gente tem que expandir o aterro. Ou muitas vezes é desmatar mais uma área para enterrar mais lixo, o que dói no nosso coração, porque cada vez mais a gente precisa de árvore em pé e não derrubada, né? Então, o aterro sanitário, ele é um local de disposição final correta dos resíduos, está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ele é só para o não reciclável. E a gente está mandando basicamente tudo para lá. Quando a gente fala de não reciclável, seria apenas aquele lixo assim que não tem mesmo como reaproveitar ou que você não tem aonde reaproveitar, né? Porque tem muitos condomínios que já têm uma área que consegue fazer a compostagem de algumas coisas. Mas é claro que nem todo mundo, principalmente as residências, às vezes não tem como fazer isso, né? Aí acaba tendo que mandar para o aterro sanitário. O problema é a sacolinha que vai junto, o copo descartável, o prato descartável, a embalagem, latinha. vidro, lata, aquele isopor, né? Hoje, se a gente pegar tudo que está indo para o aterro sanitário, a geração dos resíduos sólidos urbanos, ela está em mais ou menos, né? 50% do que a gente gera é resto de comida, que a partir da compostagem a gente transforma em adubo, né, evitando a geração de metano, devolvendo nutriente para o solo. 40% é resíduo reciclável,
que deve ir para a coleta seletiva, gerar trabalho e renda, e só 10% é que iria para o aterro, que é o lixo do banheiro, fralda descartável, esponja de lavar louça, aquele material que não tem como reciclar. Então, é aquela conta dos 90% que a gente deveria desviar do aterro sanitário e mandar para lá só 10%. Olha, foi uma explicação excelente, Arthur. Outra coisa que a gente precisa ainda, pouquinho antes da gente entrar nos números dessa semana, que eu tenho certeza que eu recebi alguns números de vocês já, que foram fantásticos, mas a gente quer relembrar também para o público o que faz o coletivo Itajaí Lixo Zero. Vocês são essencialmente os promotores dessa cultura, né? Isso, a gente trabalha basicamente com educação ambiental, seja através dos nossos eventos, como a Semana Lixo Zero, Semana da Compostagem, a gente faz também mutirões de limpeza, o ano inteiro tem ações focadas na educação ambiental. E a gente também trabalha muito com educação nas escolas, em ONGs. Toda hora tem algum pedido, pessoal, vocês podem vir dar uma palestra para a gente? Na sexta-feira eu capacitei lá na Secretaria da Saúde, na Diretoria de Vigilância Epidemiológica. A gente conversou com a gestão e a gente passou toda essa questão do lixo zero para eles que eles possam também levar isso para os canais de comunicação, para os agentes comunitários de saúde. Por quê, né? Porque resíduo é uma questão de saúde pública. Agora a gente está começando o verão, hoje, né, a gente abre aí o mês de dezembro, um calor. E a previsão que a Secretaria da Saúde nos passou é que a gente vai ter de novo uma grande epidemia da dengue. E Outra vez, né? Porque o verão passado já foi um absurdo que teve de número de casos, não apenas aqui em Itajaí, mas foi o Brasil inteiro praticamente. Foi. E aí também tem muito essa questão dos resíduos dispostos de maneira incorreta, né? Em terrenos baldios. Qualquer tampinha de garrafa PET virada para cima que parou um pouquinho de água ali, já é possibilidade de um criador do mosquito da dengue. Então, toda vez que a gente fala de lixo zero, a gente está falando de saúde pública, né? Quando a gente fala de saúde pública, a gente também está falando de combate às mudanças climáticas. Então, está tudo muito conectado e às vezes a gente pensa, é só mais um lixo indo lá para aterro. Mas, na verdade, está tudo tão conectado que esse trabalho anual, né, de todos os dias que a gente faz no Itajaí Lixo Zero, ele se torna uma ferramenta necessária, né, de educação ambiental, de olhar para as políticas públicas, né? Agora a gente também está acompanhando o caminhar aí de um projeto de lei aqui na Câmara sobre a questão do direito dos oceanos, que é algo que a gente também trabalha, né? Hoje não, né? Desde sempre Itajaí depende do mar para sua economia. Então, como que a gente cuida desse lugar? Como que a gente dá voz para esse oceano que nos dá tanto, né? Como que a gente vai fazer uma política pública? Então, a gente caminha nessa frente. Educação ambiental, seja ela numa parte mais formatada, né? Uma palestra, uma oficina, mas também em mutirões de limpezas, em ações maiores e essa parte de política pública. E você falou da saúde dos oceanos, né? Parece uma coisa assim de política pública muito distante da gente, mas na verdade ela não é. Aqui em Itajaí mesmo a gente tem a própria família Schirma que faz esse trabalho maravilhoso de andar em todos os oceanos buscando como é que está a saúde desse oceano e dizer, ela está ruim, né? Essa saúde está bem prejudicada, muito pelo lixo que a gente gera e não reutiliza, não recicla, não, né? E também a gente teve aqui, acho que se eu não me engano, acho que tem uns 5 anos que eu vi isso aí, no mercado público lá, tinha um espaço cultural antigamente lá, agora eu não sei, acho que eles desativaram. Mas tinha um espaço onde foi feita uma exposição só com produtos, que era arte, obras de arte, só feitas com material que foi coletado nas praias, que era basicamente lixo, era tampinha, como você falou, né? Muita tampinha de garrafa PET, própria mesmo garrafa, acho que tinha de tudo ali, tinha inclusive alguma coisa só com restos dessas redes que não são aproveitadas, que rasgam e aí fica boiando lá, só que aquilo é material sintético, né? Sim, eu tô olhando essa foto aqui atrás de ti da nossa foz, Itajaí, ela tá na foz do rio Itajaiaçu. Vem sedimentos de mais de 50 municípios para cá.
Então, seja resíduo sólido urbano, seja a questão de esgoto, né? Própria água da chuva, isso desemboca tudo aqui. E as nossas praias, elas recebem esse material. E aí, quando tu trouxe a questão da família Schirmer, eles têm um trabalho chamado Voz dos Oceanos, que é um movimento global, inclusive, que eles estão puxando. E agora eles começaram a fazer uma análise por toda a costa brasileira. Inclusive, eles saíram de Itajaí fazendo coletas em mexilhões da costa, né, brasileira para analisar a questão do microplástico nesses animais. Então, é uma pesquisa junto com a USP, se eu não me engano, que eles vão, por exemplo, eles vão chegaram em Itajaí, eles vão no mercado público e compram lá um marisco. Aí eles fazem a análise desse marisco para encontrar a questão dos microplásticos. E assim eles vão fazer por toda a costa e aí descobrir um mapeamento do microplástico. E aí é assim, se você... Já existem algumas pesquisas nesse sentido e é estarrecedor o número, a quantidade de microplástico que vai parar na carne dos animais, que depois a gente vai consumir, né? Que é o peixe, o mexilhão, como você falou, né? Os frutos do mar em geral. Mas especialmente os peixes, que está muito, 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 muito... Então, as pessoas acham que é uma coisa distante, que não acontece, mas na verdade ela já está acontecendo. Tá. A gente está consumindo microplástico porque consome esse material que eles, não sabendo, né, também acabam comendo e ingerindo pela própria água, né? Saíram algumas pesquisas esse ano e até eu fiquei bem assustado. A gente tem ingerido cerca de 1 cartão de crédito de plástico por mês. Ingerido? Isso. Nós estamos em 5 pessoas aqui no estúdio, todos nós temos microplástico no organismo, num dado volume, né? Então, infelizmente, a contaminação do plástico, né, através do microplástico, ela vem através da água, vem pelos alimentos, vem pela roupa. Então, é bem delicada essa situação mesmo do lixo, porque ela vem desde esse microplástico que está no nosso organismo até os grandes resíduos, né, que a gente tem aí, esse desafio doméstico, urbano, de gestão de resíduos. E isso vocês estão trabalhando nas escolas também? Já estão tentando alertar, pelo menos, a criançada aí? Não é para apavorar ninguém, mas já apavorando, né? A gente tem que ter esse cuidado, assim, porque além de todo esse problema, né, físico e tudo que a gente vê, a gente tem a questão da saúde mental, né? Hoje tem muitas pessoas que estão sofrendo de ecoansiedade, que é uma das pautas hoje dentro da psicologia por conta da crise climática que a gente vive, né? Então, muita notícia, muita informação e a gente precisa disso, só que a gente às vezes não está sabendo lidar com tanta coisa. Eu, inclusive, já adoeci uma vez por conta disso, uma ansiedade de saber que a temperatura da Terra está aumentando, que a taxa de reciclagem não aumenta e contaminação nos oceanos. Então, quando a gente vai falar com as crianças, é muito mágico porque elas já têm noção daquilo que a gente não tinha até alguns anos atrás. Elas têm uma sensibilidade tão grande que às vezes a gente não precisa trazer tão grande o problema. Elas já sabem que elas têm que fazer aquilo ali como solução, como forma de vida, como estilo de cuidado mesmo, né? Então a gente sempre tem esse cuidado para conversar com as crianças, mas a partir de uma certa idade a gente traz a realidade um pouco mais nua e crua, né? Principalmente com os adultos, a gente não pode maquiar, né, os dados, né? Então é importante. E essa tua percepção, ela foi, digamos assim, a questão de uns 20 dias, eu recebi aqui no Câmara Aberta foram 2 professoras e uma aluna de uma escola estadual ali do Santa Regina. E eles estão com um projeto muito bacana lá, que é um projeto exatamente de conseguir a solução, porque eles viram um problema que tinha, uma vala aberta ao lado da escola, e passaram a pensar numa forma de desviar, de recolher essa água da chuva para que a água não atingisse tanto aquele bueiro que tem ali ao lado, e não fosse voltar isso para dentro da escola. E aí eles começaram a fazer um processo todo de pensar como que eles iam fazer essa captação dessa água do solo, para drenagem e também aproveitando esse material, o material que é produzido na escola, enfim,
para fazer compostagem, para fazer um jardim de ervas. Eles estão, assim, com ideias mil. E muito interessante que você falou, a percepção da... A gente acha que a criança ou adolescente não está aí para nada, mas na verdade eles já estão, ainda bem, né? Já estão criando essa consciência, né? É a escola Raul Bayer-Laus? Eu não me recordo o nome da escola, mas é uma escola de ensino médio lá do Santa Regina. É, provavelmente o professor Eduardo, a professora Priscila. Professora Priscila, isso. E eles são muito engajados, é uma escola que inclusive se destacou dentro da Semana Lixo Zero. Eles fizeram várias campanhas, fizeram feira de trocas com os alunos e eles têm muito bem estruturado o Convida, que é Exatamente, o Convida. Que é a comissão que envolve os alunos e os professores das escolas estaduais focados no cuidado com o meio ambiente. Então, eles são um grande exemplo aqui na nossa cidade. Eles são, né? Que bom que eles já vieram aqui. Já os recebi aqui, acho que deve fazer uns 20 dias, mais ou menos. E o projeto deles é muito, muito, muito bacana. Nosso primeiro bloco já se foi, a gente só conversando aqui. Mas no segundo bloco agora a gente volta, aí sim, falando de tudo realmente que aconteceu na 5ª edição da Semana Itajaí Lixo Zero. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui com o Câmara Aberta, que hoje entrevista o Arthur Rancati, do coletivo Itajaí Lixo Zero. Arthur, a 5ª edição, né, que aconteceu de 19 a 27 de outubro, tem alguns números aqui. Me corrija se isso aqui já estiver desatualizado. Foram 7.000 participantes, 70 ações gratuitas e mais de 700 quilos de resíduos coletados. É isso? Isso. Você tem mais números para a gente aí? Tem bastante números. Inclusive, é legal a gente comparar com 2023, né? A gente dobrou de ações. Ano passado tinham sido 35 atividades, esse ano foi para 70. Então, acho que isso mostra mesmo a necessidade de a gente falar sobre o tema, o engajamento da população, das empresas e da prefeitura. E aí a gente salta de 2.500 participantes para 7.000 participantes. Né? É um número bem expressivo, né? Sem contar que a gente... Nessa movimentação toda, os 700 quilos foram de resíduos retirados do meio ambiente, né, de mutirões de limpeza, mas aí a gente teve aí Esses mutirões, desculpa te interromper, esses mutirões eles aconteceram só nas praias, só na Beira-Rio, onde foi feito esse? Foram feitos dois, um na praia, ali no Moles, e outro foi feito dentro da marina, ali na cabeceira onde passa o rio e pega a parte de mangue também. Então, ali foram 700 quilos. Quase uma segunda edição do Juntos pelo Rio. Exatamente. Estava todo mundo lá. Inclusive, foi uma das maiores ações. A gente teve 200... Só naquela atividade foram 200 pessoas. E aí, outros dados que eu acabei não te mandando foi a questão do eletrônico. Foram 900 quilos de resíduo eletrônico. Foi uma campanha bem grande que a gente fez com a Reciclavale, o Movimento Nacional ODS Santa Catarina, aqui do Comitê de Itajaí. E a gente também teve 0,5 tonelada de tampinhas de garrafa plástica também encaminhadas para reciclagem. Então, a gente teve aí 2.112 quilos de resíduo, né? 2 toneladas de material, seja ele tirado do meio ambiente, enviado para uma disposição final correta, ou esses eletrônicos e as tampinhas. Então, foram números... dá renda... Trabalho e renda para muita gente, acho que são 20 e poucas famílias só da Reciclavale, que dependem diretamente do trabalho feito pela Reciclavale, né? Essa questão do resíduo encaminhado para reciclagem tem todo o apelo ambiental, que, né, isso já está muito claro para a gente, mas a questão de geração de trabalho e renda, né? Então, a partir do resíduo, que para mim às vezes não tem mais valor,
para a pessoa que trabalha com esse material tem muito, né? E dentro da Semana Lixo Zero também ocorreu 2 feiras. Na verdade, foram 4 feiras, 3 feiras de trocas e uma feira Lixo Zero que foi feita com empreendedores. Nessas, de movimentação econômica dentro da Semana Lixo Zero foram R$33 mil. Nossa, que bacana isso. Então, ele é um evento que ele fala de sustentabilidade, mas ele também gera negócios para empreendedores que estão pensando nessa solução durante o seu dia a dia, né? Então, uma movimentação financeira expressiva, foram mais de R$20 mil de patrocínio, e aí esse dinheiro é todo usado no evento, então a gente contrata e movimenta por conta do evento, mas também nas feiras a gente teve aí uns valores bem interessantes de movimentação que os empreendedores adoraram. E falaste também da feira de trocas, isso é muito bacana, porque isso dá a exata noção, não do valor em dinheiro, mas do valor da troca, de fazer a circulação de uma mercadoria que às vezes não serve mais para mim, mas pode servir para ti, e aquilo que não serve para ti pode servir para mim, né? E aquilo que não me serve mais tem valor, né? Então, essa percepção das crianças que tiveram, inclusive foi lá na Escola Raul, teve também no Unificado com o professor William, então está sendo trabalhado o conceito, além do conceito Lixo Zero, o consumo consciente. Né? Essa questão da troca, ela valoriza isso. E aí, dentro dessas 70 atividades, eu até fiz algumas anotações aqui, a gente teve 31 campanhas de educação, né? Dessas 70 atividades, 31 foram campanhas de movimentação de arrecadação ou então de promoção do conceito Lixo Zero dentro das escolas e das empresas. Então, muitas empresas, elas participaram da Semana Lixo Zero incentivando seus colaboradores a pensarem nisso. Então, essa movimentação interna dentro dos negócios é muito bacana, porque ela movimenta o conceito, né, em diversas esferas, e aí cada um vai assimilando dentro da sua área de trabalho, dentro da sua realidade, a aplicação do conceito no dia a dia mais prático. Isso é muito, muito, muito bacana, porque essa questão dessa troca, inclusive, de conhecimento, né? A gente até comentava aqui agora há pouco, no intervalo do programa, dessa questão de fazer essas informações, essas boas práticas e essas boas ideias, que às vezes estão dispersas, uma ideia boa numa escola, outra ideia boa em alguma empresa, e de fazer isso talvez, teria como, não sei se por meio do coletivo Lixo Zero, se isso poderia ser, tentasse fazer uma política pública que integrasse essas ideias todas, né? A Semana Lixo Zero, inclusive, a gente disse que é uma vitrine de boas práticas, né? Então, muitas dessas 70 ações que tiveram, elas não foram criadas só para a Semana Lixo Zero. Muitas delas já existiam e elas foram potencializadas dentro do evento. Bacana. Então, acaba sendo ali uma grande vitrine, né? De uma escola se inspirar na Raul, de uma empresa se inspirar na outra. Então, essa vitrine, essa troca, ela é muito fomentada na semana. Inclusive, aqui mais uns dados, né? A gente teve, até estou com a camiseta aqui do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Itajaí, a gente fez um grande evento na Beira Rio, durante a Semana Lixo Zero, que foi para falar sobre o Dia Mundial da Alimentação. E aí as pessoas entenderam também que a nossa alimentação faz parte, né, dessa questão da gestão de resíduos e que o resto dos alimentos, eles não são lixo. Né, eles estão dentro de um ciclo de alimentação. Então, nessa grande vitrine, né, tinha desde o plantio dos alimentos, passava pela parte nutricional, de receitas e como aproveitar os alimentos 100%, e aí o pós-consumo com a compostagem. Então, até é difícil falar, né, mas era uma grande tenda que a pessoa entrava e participava desse circuito. Então, ali a gente conseguiu fazer isso que tu estavas falando, de tentar integrar as ações e as pessoas entenderem isso tudo conectado, né? Então, tinha acadêmicos da Univale, tinha profissionais da nutrição do município, tinha as escolas, tinha o próprio INES, que é o nosso órgão ambiental. Então, ali também foi um dia muito rico, assim, de troca. Em termos de política pública mesmo, de um trabalho conjunto, eu ainda não vi, espero ainda ver, né? Se já existir, por favor, me corrija, uma política pública que faça esse reaproveitamento das boas ideias, das boas práticas, como um sistema realmente para que
que os governos, né, seja ele do município, seja do estado, pode ser integrado também isso com o governo federal, mas já acho um pouco mais difícil, mas principalmente estado e município, eu acho que poderiam atuar de uma forma conjunta, tu não achas? Hoje o que está acontecendo, né? A gente tem agora, no final desse ano e começo do ano que vem, a gente vai ter as conferências municipais de meio ambiente, né? Isso um preparatório para estadual e depois a gente tem a conferência nacional, né, do meio ambiente. O que muitos municípios estão fazendo que eu achei muito interessante? As conferências intermunicipais. Então... Para uma regional, como se fosse uma regional. Isso, em vez de Itajaí fazer a sua conferência municipal sozinho, a ANFRE vai fazer. Isso é bom. Isso é bom. Exato, porque daí traz toda a demanda dos municípios, que às vezes têm uma realidade muito parecida, né? E criam soluções para aquela associação de municípios. Que funciona para todo mundo daquele micro. É muito mais fácil daí integrar com ações maiores, né? Isso, então potencializou, né, municípios pequenos que às vezes não conseguiam fazer essa conferência individual, entraram para dentro de uma intermunicipal. Então está acontecendo aqui em Itajaí, através da ANFRE, lá no norte do estado, através da Amunesc, que engloba Joinville, até até ali o Vale do Itapocu. Então, essas regionais, eu acho São Francisco. Isso, que elas eu acho que vai ter esse olhar mais integrado, né, que eu acho que é um pouco do que tu pensas, e aí esse desenvolvimento para chegar na nacional e trazer uma política pública talvez um pouco mais integrada. Então, já fica aqui o convite. Inclusive, a de Itajaí vai ser dia 23 de janeiro na Univale. Nossa, já está em cima, que o ano já está praticamente acabando. Já estamos em dezembro, né? Não, mas olha, isso para que dia? 23 de janeiro? 23 de janeiro na Univale, a gente tem a Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente, a primeira, né, nesse formato, para preparar as demandas para levar para o Estado e depois para a Conferência Nacional. E quem que está convidado a participar dessa? Todas as conferências, elas são feitas a partir de órgãos públicos, mas elas são exatamente para a comunidade. Então, todo mundo, todo cidadão, ele é convidado a vir para a conferência, que é o canal mais, digamos assim, é um canal de direito, né, do cidadão de levar as suas demandas para cada conferência. E aí cada setor, né, tem a Conferência Municipal da Saúde, tem a de Meio Ambiente, tem enfim, de todas as áreas, mas é nesse momento que dá essa legitimidade para eu, como cidadão, levar alguma demanda e se isso passar num grupo de trabalho vai para estadual, se passar na estadual vai para nacional. Então é um momento onde o cidadão, a cidadã, tem a oportunidade de levar a sua ideia e isso virar uma política pública talvez um dia, né? Então é bem importante a participação de todos. Com certeza, é muito importante. E a gente até, no terceiro bloco, depois que a gente acabar esse aqui, eu quero voltar nesse assunto, porque eu quero falar um pouquinho que no ano que vem a gente tem a COP30, que será realizada aqui no Brasil, né? E daí, de repente, também agregar essas ideias todas um fórum, lógico, muito maior, né? Mas quem sabe não vai uma ideiazinha daqui de Itajaí para lá. Com certeza. E eu tenho novidade também, a gente pode falar. Então fale. Agora, eu ia até perguntar outra coisa, mas fale qual que é a novidade. Não, é porque existe os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No Brasil, a gente tem o Movimento Nacional ODS. Em Santa Catarina tem o Movimento Estadual e em Itajaí tem o Comitê Local. Esse movimento estadual, ele vai fazer o terceiro Fórum Brasil ODS, que vai ser em Joinville. Terceiro Fórum Brasil ODS. Isso. E esse evento, ele vai ser, pelo movimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma pré-COP. Então, ele já está sendo construído como um fórum para a gente falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O foco aí, já trazendo um spoiler, é mudança climática. E é nesse fórum onde a gente já vai fazer aí um preparativo, uma pré-COP aqui no estado de Santa Catarina. Então, geralmente, já teve 2 edições em Florianópolis. Na verdade, a quarta. Já foram 3 edições em Florianópolis e aí agora a quarta vai ser em Joinville para também descentralizar um pouquinho. E aí vai ser a preparação da COP do nosso estado. Isso tudo está sendo puxado pelos coletivos de lixo zero ou mais órgãos
os órgãos ambientais e trabalhando em conjunto com os coletivos? Não, esse fórum ele é organizado pelo Movimento ODS Santa Catarina, eu também faço parte, eu estou lá como coordenador de comunicação, então... Que hora que você dorme? Consigo, ainda estou dormindo bastante, mas é um trabalho muito bonito, assim, o Movimento ODS Santa Catarina, ele além de, né, fugindo um pouco aqui da pauta do lixo zero, o Movimento ODS Santa Catarina, ele é um dos mais bem estruturados no Brasil. Então, a gente tem aí esse fórum nacional, que a gente já organiza há 3 anos, vai para o 4º agora, e aí é o preparativo da COP aí do nosso estado, do movimento. Mas isso é uma notícia ótima. Gente, até acabou aqui já o nosso segundo bloco, nem fiz a pergunta que eu queria fazer, mas eu vou fazer no terceiro bloco, tá? A gente vai tomar mais uma aguinha, não saia daí, continue com a gente. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para o último bloco deste Câmara Aberta, que entrevista o Arthur Rancati, coordenador do coletivo Itajaí Lixo Zero. Antes da gente entrar numa pauta mais geral, eu queria ainda ver contigo. Você já me deu alguns toques aí do que está saindo numa evolução. Aliás, a pergunta é: existiu alguma evolução, né, além do número de participantes que você já trouxe aqui, que o número de participantes cresceu muito, né, praticamente mais que dobrou, né? Mas para ti, qual foi o principal ganho dessa campanha de 2024, dessa semana de 2024, em relação às 4 edições anteriores? Uhum. Eu acho que a gente está começando a ter outros protagonistas dentro desse movimento. Inclusive, a Carol está aqui com a gente. Antes, né, claro, sempre teve o coletivo, mas ficava ainda muito centralizado na minha pessoa. Hoje a gente conseguiu montar uma coordenação com 6 pessoas. Que bom, tem mais gente se integrando nisso, Mais gente então. se integrando, não só nessa questão de voluntariado, de fazer a coisa, mas de pensar para onde o movimento vai, para a gente dividir as atribuições. Então, a gente sai de 3 pessoas na coordenação, que eram eu, a Gabriela e a Alice. Aí entrou a Carol, entrou também o Gustavo e a Amanda. Então, a gente tem aí 3 novos coordenadores dentro do coletivo, e isso nos dá força, né? Agora, no dia 1º de fevereiro, a gente vai fazer um planejamento estratégico para como que vão se dar as atividades do coletivo esse ano. Então, isso também traz mais robustez, mais profissionalismo. E outra coisa que é muito legal de a gente falar é que as pessoas estão aderindo à compostagem. Isso é assim, ó, é a grande conquista, saber que as pessoas estão entendendo que o resto de comida não deve ir para aterro, ele precisa voltar para a terra em forma de adubo. E assim, é muita gente começando a compostar. A gente tem ali a questão de fazer a compostagem direto no solo, né, com a horta, enfim, mas muita gente não tem espaço, daí acaba aderindo ao minhocário, e volta e meia eu estou entregando uma matriz de minhoca para a galera começar a compostar. Então, assim, se uma casa começa a compostar, é cerca de 1,2 kg de resíduo que deixa de ir para um aterro sanitário. E né? para conseguir um minhocário é só clicar lá no Instagram, @Itajaí Lixo Zero? Então, lá no Itajaí Lixo Zero a gente posta bastante informação, a gente não vende minhocários, mas a gente pode indicar, né? Dependendo de quanto a pessoa quer gastar. Olha, Arthur, eu posso gastar... Dependendo do espaço que ela tenha para fazer isso também, né? Dependendo do espaço, a quantidade de pessoas que tem dentro da casa. Então, se a pessoa me falar assim, Arthur, eu tenho condições de comprar um minhocário um pouco com design, e, enfim, colorido.
A gente indica uma determinada empresa. Não, Arthur, eu quero fazer o meu minhocário porque eu estou com pouca grana. Ah, você quer fazer de baldinho, quer fazer de caixa? Então, isso tudo... Dá para fazer. Dá para fazer. Com certeza. Inclusive, a gente tem uma oficina, a gente tem uma oficina gravada no YouTube de como fazer um minhocário, né? Então, a gente consegue mandar esse link também. Então, tem crescido demais a galera compostando. Na própria sexta-feira, quando eu fui na Secretaria da Saúde, a gente conversou e tal. No sábado, a Ana, que é uma das gestoras, que ela fica lá na diretoria de vigilância epidemiológica, ela já me mandou foto do canteiro lá fazendo a compostagem. Então, é esse o grande ganho da Semana Lixo Zero. Assim, a gente não tem como dizer exatamente como que impacta na coleta seletiva, né, mensurar isso tudo, mas esses acontecimentos isolados que aí, juntando tudo, a gente vê que tem muita gente aderindo à compostagem no nosso município. Existe uma notícia muito boa, porque, inclusive... Até para, quem sabe, quando a gente quase não ouvia falar em ecologia, né, até ter a Eco 92, que foi em 1992 no Rio, né, e a partir daí parece que o Brasil começou, enfim, a se despertar de que precisava fazer alguma coisa, precisava se preocupar com mudança climática, nem era aí, esse não era o nome que era dado ainda, né? Era efeito estufa. Todo mundo estava pensando no efeito estufa, nos buracos da camada de ozônio e tudo mais. Mas já foi um grande filão para que se conseguisse começar a falar sobre esses problemas todos climáticos, né? E a questão da crise climática, ela tem o racismo ecológico, né, o racismo ambiental, porque as pessoas periféricas, ribeirinhas, né, até racializadas, elas enfrentam isso de uma maneira bem mais difícil do que quem tem mais condições, assim como foi na pandemia, né, quem tinha mais acesso, né, conseguia se estruturar um pouco melhor. Se proteger melhor, né? Mas a crise climática, ela pega todo mundo. Né? Essa questão do aumento da temperatura da Terra vai pegar todo mundo. A questão da fumaça que veio do centro-oeste e do norte do país por conta das queimadas no Pantanal, na Amazônia, enfim. Chegou até aqui em Santa Catarina. Chegou até aqui. Então, assim, era eu e você na rua, eram os dois respirando um ar poluído. Né? Então, assim, a crise climática, ela pega todo mundo. Uns mais intenso, outros menos, mas ela é uma coisa que a gente vai enfrentar juntos, né? Então, por isso, essa responsabilidade compartilhada quando a gente fala de resíduos sólidos. Né? Não adianta eu separar o meu resíduo na coleta seletiva, você não, aí o caminhão mistura os nossos dois e chega lá na cooperativa tudo uma meleca. Né? Então, esse entendimento de que cada um tem que fazer a sua parte nunca foi mais tão necessário, né, de se entender. Tão necessário, mas eu acho que vai ter uma boa visibilidade também, por conta de, no 2025, ser o ano em que o Brasil vai ser sede novamente de um ato mundial em prol de se debater esses problemas que é o planeta inteiro que está enfrentando, né? Sim. E assim, essa responsabilidade, beleza, os nossos resíduos, mas os governos e as grandes empresas e as grandes indústrias é que precisam realmente fazer a parte delas, né? A descarbonização dos seus processos, né? Pensar em matriz energética renovável, em produzir produtos que sejam passíveis de reciclagem e compostagem. Não faz mais sentido uma empresa no século XXI produzir algo que não seja reciclável, né, ou que não seja reutilizável. Então, produtos também precisam ser repensados. A nossa própria alimentação, né, tentar ir para uma alimentação mais natural, uma alimentação agroecológica, né, com menos veneno, que isso também vira em saúde pública. Infelizmente, ainda o Brasil ainda é um dos campeões em liberar o que eles chamam de fitodefensivos, mas na verdade é agrotóxico, tá? Vamos falar é veneno, né? É veneno. Que não é utilizado em muitos países e a gente é um dos maiores consumidores do mundo, né? Tem até um livro da Larissa Bombardi que fala do colonialismo químico que a gente vive há décadas no nosso país, desde a Revolução Verde, onde falaram que se não usasse veneno, a gente não ia conseguir mais plantar. E aí a gente teve uma cascata aí de problemas, né, na agricultura, os agricultores se contaminando, o nosso solo, enfim. É
E aí o solo não fica mais fértil, aí você tem que usar mais outros tipos de químicos para ver se conserta esse solo, enfim. E a gente mandando fósforo, nitrogênio e potássio nos nossos alimentos lá pro lixão. A conta não está fechando. É verdade. Mas assim, bom, você com certeza dessa semana de 2024, da semana Itajaí Lixo Zero, tirou, como você já falou, bons frutos, boas perspectivas para o nosso futuro, né? E como é que está a tua expectativa enquanto trabalhador de uma entidade que só pensa nisso 24 horas por dia para que, a partir desse ano, comece realmente a mudar as coisas? Como é que está essa tua expectativa, assim? Então, esse engajamento da Semana Lixo Zero, ele dá um gás, assim, pra gente, né? A gente se sente motivado, entram pessoas novas na coordenação. Sim, principalmente como tu disseste aqui antes, né? Teve ideias e coisas muito bacanas, que nem as feiras de troca, todo o pessoal que foi agregado também, né, para trabalhar junto. Sim, e agora, para 2025, a gente tem uma transição de gestão municipal. Não só em Itajaí, né, mas todos os municípios brasileiros passaram por um processo eleitoral, né, alguns mantêm, outros trocam, enfim, mas é no poder público municipal que as decisões de gestão de resíduos acontecem. Né? Pode ser quem for lá no nacional, pode ser quem for no estadual, mas quem é responsável pela gestão de resíduos da cidade é o prefeito. Né? Então, a nossa expectativa é que a nova gestão ela assuma esses compromissos de aumento da taxa de reciclagem, que ela olhe para o Itajaí Lixo Zero como uma entidade parceira que possa dar base técnica para as decisões políticas, né? Que não seja feita só por alguns. Né? A gente tem uma estrutura, a gente tem pessoas técnicas dentro do grupo, né? Então, a nossa expectativa é que a gente aumente a taxa de reciclagem de fato no nosso município, que a gente pare de usar o caminhão compactador, que é um caminhão que o mesmo que é utilizado na coleta comum do aterro, está sendo utilizado na coleta seletiva. E aí chega tudo esmagado, misturado lá na cooperativa. Mas isso não seria um caso de tentar, aí por meio, claro, do gestor do contrato, que é o município, né? De exigir isso, que a ambiental colocasse os caminhões adequados, que tirasse esse caminhão compactador da o caminhão compactador ele veio na justificativa da NR 38, que é uma NR do Ministério do Trabalho, que não deixa mais, né, que proíbe a questão dos trabalhadores que pegam o resíduo e jogam no caminhão, que ele não levante o braço acima do ombro. Uma questão ergonômica de trabalho e tudo mais. E tem que ser feito, né, porque todo trabalhador tem que ser cuidado, né? Mas aí a alternativa foi o caminhão compactador. Então, talvez um mecanizado, talvez outras coisas, né, que a gente possa ser aplicado na coleta seletiva para que a gente não cuide do trabalhador, mas aí o resíduo fique impossibilitado de reciclagem. Aí o trabalhador da cooperativa não tenha condições, né? Então, a gente tem que olhar para isso. No caso aqui, literalmente é o gari que pega, levanta e joga os sacos, enfim, lá dentro. Uhum. E aí o caminhão vai fazendo, né? Isso, vai compactando e levando para lá. Mas já tem vários, eu já vi em alguns outros lugares, eu não sei se no Brasil se tá comum isso, mas eu já vi, eles colocam numa espécie de uma pré-caçamba embaixo, coloca o saco ali, né, nessa pré-caçamba, e essa caçamba é que é erguida. Que joga para lá, né? Tecnologia tem, né? Aí basta a gente também saber como utilizá-la, né, para essa questão. Mas as perspectivas para 2025, a gente está bem animado. A gente quer entregar aí pelo menos uns 3 eventos, não só a Semana Lixo Zero, para movimentar o ano. Começando aí, ó, 3º Fórum Brasil ODS de Mudanças Climáticas, não é isso? Esse é o do movimento ODS, que a gente vai apoiar provavelmente. Esse no dia 25 de janeiro é o encontro regional, né? Dia 23 de janeiro Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente, que é a preparação aí para as conferências estaduais e municipais, e federais. Tá, Conferência Municipal de Meio Ambiente, Conferência Intermunicipal, de 23 de janeiro. O 3º Fórum Brasil ODS,
Também é no mesmo ano. Isso, vai ser na metade do ano, ali um pouco antes do final do primeiro semestre, para poder ser um pré-COP aí para Belém. A COP ainda tem quase um ano. É novembro. Que é novembro, né? Isso, é exatamente isso. Mas temos boas perspectivas, né? Tomara que realmente continue crescendo esse movimento, seja principalmente da compostagem, que eu acho isso essencial também, né? Com certeza. Metade do resíduo é resto de comida, né? Então, voltar para a terra é bem propício, né? E para produzir alimentos com qualidade, né? Sem veneno. Exatamente. Arthur, nosso tempo já foi, agora de novo. Eu te agradeço muito pelo trabalho que vocês desenvolvem, tanto lá na Coletivo, quanto toda a dedicação que você tem de sempre estar aqui para esclarecer a gente, né? É uma honra estar aqui, poder falar. É um tema que eu gosto muito, né? Às vezes a gente fica até meio repetitivo, talvez. Não sei se o pessoal de casa tem acompanhado e gostado, mas a gente falar de uma perspectiva de um futuro possível, né? Se a gente não falar disso hoje, a gente vai indo nessa tendência de uma crise climática até uma catástrofe, né? Então, a gente falar disso agora para poder olhar para trás daqui 10 anos e falar, pô, a gente mexeu alguma coisa um pouquinho lá atrás para melhorar isso aqui. Eu dei a minha contribuição, né? É isso aí. A contribuição tem que ser de todo mundo. Todos nós. Obrigada, Arthur. Obrigado também. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro TV ou também nas redes sociais da Câmara de Vereadores ou ainda no canal da TV Câmara no YouTube. E lá não se esqueça daquela nossa velha dica, tá? Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e faça a boa e correta informação circular. Que nem a reciclagem, né? Circular. Obrigada.